Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. O texto vai aparecer para você aí. Deixa sua Bíblia aberta. É bom que você acompanhe. Alguém pode me auxiliar aqui? Puxe esse retorno aqui para cá, por favor. Muito bem, irmãos, tá bom. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre o tema o Evangelho que salva. Hoje nós estamos vivendo aí uma onda de um evangelho fácil, um evangelho que tem destinado as pessoas para um outro propósito que não é o propósito do evangelho. Um evangelho que tem levado as pessoas a trilhar um caminho que não é o caminho que a Bíblia determina que devemos seguir. Porque tem sido um evangelho que tem tirado as pessoas da rota do céu e colocado essas pessoas na rota dos prazeres deste mundo, das necessidades urgentes deste mundo. E esse não é o propósito do evangelho. A proposta do evangelho é a única proposta do evangelho é tirar o homem pecador da rota do inferno e colocar na rota do céu. Esse é o propósito do evangelho. Vamos ler o texto. Paulo começa dizendo assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Ele continua, mas que não são boas novas, de maneira nenhuma estão sendo perturbados por aquele que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Vejam que isso já acontecia, meus irmãos, na época de Paulo, a distorção do evangelho. E Paulo continua dizendo assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, diferente das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse, antes, se alguém anunciar boas novas, diferente das que vocês receberam, que seja, o quê? Amaldiçoados. Olha o versículo 10, diz assim, aí Paulo pergunta assim, acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Faz uma pergunta. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações e que possamos realmente entender qual o propósito do evangelho. Toda palavra que destoa com a palavra revelada, ela nunca deve ser comparada com o evangelho de Cristo, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso é algo que existe desde a época dos primórdios, quando nos entendemos como evangelho. Nunca foi deixado, nunca foi pregado que Deus não ama o pecador. Sempre a pauta é que Deus ama o pecador, mas Deus sempre abominou o pecado. Deus sempre abominou o pecado. E aqueles que tomaram a posição
de entender, de compreender e de se curvar diante desse Deus, receberam sempre a aprovação de Deus. Então, uma das maiores decepções, quando eu li esse texto, eu pude chegar à conclusão que uma das maiores decepções de um líder religioso é perceber ou descobrir que seus ensinos, por mais sinceros que sejam, não estão sendo levados a sério pelos seus ouvintes, igreja, comunidade, povo. Isso, de certa forma, meus irmãos, leva um líder a um desânimo, a pensar em desistir. Mas graças a Deus que ao mesmo tempo, Deus, o Espírito Santo, leva esse líder a refletir e buscar em Deus uma direção para seu ministério, para a igreja, para o povo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a indignação de Paulo em ver as pessoas que ele pregou, que ele discipulou, que ele aconselhou, que ele os conduziu à vida cristã até os pés de Cristo. Ele fica agora indignado em ver essas pessoas abandonando a fé, abandonando o verdadeiro evangelho e seguindo um evangelho de fábulas que estavam sendo pregados naquele momento. O apóstolo Paulo tinha ciência, ele sabia o que era viver fora do evangelho, pois exteriormente, moralmente, Paulo tinha sido irrepreensível, mas espiritualmente ele também estava pecando antes contra Cristo. Ele estava vendo os Gálatas agora se desviarem do evangelho de Cristo e abraçando um evangelho falso. E nesse texto o apóstolo Paulo nos deixa 3 importantes princípios que devem nortear a nossa vida como cristão. Esses 3 princípios, eles devem nortear as nossas vidas como cristão. E o primeiro princípio que deve nortear a nossa vida é manter a fé firmada em Cristo Jesus. Olha para o versículo 7 que diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. As pessoas muitas vezes não estão contentes com o evangelho que tem, com as coisas que estão acontecendo, e estão buscando um outro evangelho que satisfaça o seu ego pessoal, um evangelho que satisfaça as suas vontades primárias. E esse evangelho não é o evangelho que a Bíblia nos ensina, não é o evangelho que nós aprendemos na Bíblia. Quando Paulo fala do evangelho de Cristo, ele fala de algo autêntico, de um evangelho que ele mesmo experimentou, um evangelho que fez tão bem para a sua vida, que ele vai dizer depois que ele tem um encontro com Cristo, lá no caminho para Damasco, quando ele tem um encontro com Cristo, e a Bíblia diz que ele cai por terra, ele perde a sua visão. Isso faz tão bem para Paulo, que ele vai dizer que agora ele se tornou escravo de Cristo. E é aí, meus irmãos, que muitas vezes o mundo pira. Como é que o cara fica cego? Como é que o cara sofre? O cara fica num apagão aí durante 2, 3 dias, não sabe o que está acontecendo. E o cara ainda fala que se tornou servo desse cara que fez isso com ele. O mundo pira nisso aí, porque eles não entendem o que é graça. O mundo pira porque não conhece o que é misericórdia de Deus. E nesse momento agora, Paulo não é mais Saulo, mas ele é Paulo que agora é servo do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo experimentou um evangelho que mudou a sua vida, que ele tirou da rota do inferno e o colocou na rota do céu. Ele fala de um evangelho que ele sustenta na fé, que é capaz de tirar um homem do seu estado de miséria e pecado,
Um evangelho que é capaz de tirar um homem de uma lastimável situação, à beira de uma sarjeta, de uma vida de pecado, de miséria, e trazer para uma sociedade sadia. O ideal, um homem que vive com um ideal sem propósito, Deus pega esse homem, através do evangelho, e coloca ele a ter um ideal, ter um propósito, ter uma meta, ter um foco na sua vida. O apóstolo é chamado por Cristo em um contexto não tão amigável. Ele o deixa cego e levando a um contexto de humilhação, onde imediatamente ele passa a depender de outra pessoa para se locomover. Imagina, irmãos, que Paulo era um homem que recebia a autorização dos seus superiores, e ele saía e comandava grupos, ele destruía igreja, povos que estavam adorando a Deus. Paulo tinha um comando próprio. E agora, de repente, de uma hora para outra, esse homem se vê agora na dependência, cego, dependendo de ajuda até para se locomover, para onde ir. Imediatamente, sua mente começa a mudar. Paulo, agora de perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido. E desta forma, meus irmãos, quando nós nos dedicamos a Deus a nossa vida, e nos batizamos no Evangelho, nós passamos a ser movidos pela fé. O que acontece com Paulo ali é que no momento que ele tem um encontro com Jesus, ele reconhece a sua condição de pecador. Paulo agora passa a ter um encontro com Jesus, e ele passa a viver não mais pelo seu ímpeto, ou pela sua vontade, ou pelos seus ensinamentos, pela lei, mas agora ele passa a viver pela fé. Ele passa a viver por uma fé de um Cristo que ele conheceu. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos e seguirmos os seus passos firmes e constantes, crendo sempre que ele nos sustentará. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, para sermos membros de uma igreja, membros de um corpo, e fazer parte de uma igreja para o louvor da sua glória. Lá em João 4, 24, nas parte B do versículo, o texto, João vai dizer para nós, replicar as palavras de Jesus, né? Jesus diz assim, que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Deus quer de nós é adoração, devoção, uma vida pautada no Evangelho diante do Senhor. Toda palavra que destoa ou destona com a palavra revelada nunca deve ser comparada com o Evangelho de Cristo, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Esse é o Evangelho que salva. Esse é o Evangelho que transforma. Esse é o Evangelho que dá vida. Segunda lição que deve nortear as nossas vidas é firmar os nossos ouvidos ao Evangelho de Cristo. Acho que foi cantado aqui, né? Não ficarmos ouvindo, foi a Lu que falou. Não, quando nós temos a palavra de Deus cravada em nosso coração, nós ficamos dando ouvido a fábulas, ficamos dando ouvido a palavras que nos tiram do nosso contexto. Versículo 9, meus irmãos, diz assim, ó: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Versículo 9, confere aí, irmão? Lê para mim, irmão. Amaldiçoado, anátema, né? Coisa boa, mantenha a sua Bíblia aberta, confira o que está sendo pregado, porque a coisa mais importante é você sair daqui consciente daquilo que foi falado e do que está nas Escrituras Sagradas. Esse é o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma. Será que hoje nós temos vivido uma era onde tem Evangelho que tem tirado o foco principal do Evangelho, tem tirado o foco daquilo ali?
Não é mais um evangelho que pensa na salvação, que aponta o pecado, que aponta a desgraça, que aponta a miséria do homem, convidando ele para um resgate em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é a palavra de Deus, que ela deve ser lida e compreendida como palavra de Deus. É lógico que em alguns momentos, no seu contexto, na história de Israel, nós não aplicamos o contexto de lá em nossas vidas, mas a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela fala conosco hoje ainda, da mesma forma. A finalidade única do Evangelho, meus irmãos, é transformar a vida do pecador, tirá-lo da rota do inferno e colocá-lo na rota do céu. Eu vou repetir essa frase. A finalidade única do Evangelho é salvar e transformar a vida do pecador, tirá-lo da rota do inferno e colocá-lo na rota do céu. Qualquer ensino fora desse contexto, como diz Paulo no versículo 9, que seja considerado anátema. Não existe outro ensino para o Evangelho a não ser esse. Se você está no Evangelho, você foi abençoado com uma casa bonita, um carro bonito, um emprego maravilhoso, você conquistou uma faculdade, você conquistou 2 faculdades, amém, glória a Deus, é privilégio, mas não é o propósito do Evangelho. Não é o propósito do Evangelho riquezas, não é isso. O propósito do Evangelho é tirar o pecador miserável e trazer para a luz, para perto de Cristo, para que ele possa desfrutar de uma vida plena aqui neste mundo e uma vida plena no céu com Cristo Jesus. Essa é a finalidade do Evangelho, esse é o Evangelho que salva. É o Evangelho que Paulo está falando ali em Gálatas capítulo 1, do versículo 6, até o versículo 15 mais ou menos, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Mas é isso que a Bíblia fala. Somente na palavra de Deus, firmado nele, conectado a ele, é que temos a aniquilação de nossos pecados e males. A Bíblia nos orienta que multidões de pessoas iam ouvir Jesus e eram curados de todas as doenças que eles tinham. A orientação do apóstolo é que devemos firmar nossas vidas no Evangelho de Cristo, que devemos firmar os nossos ouvidos em Cristo Jesus e ouvir através da sua palavra. Ele diz, olha, e mesmo que um anjo venha nos anunciar um outro evangelho que seja esse evangelho anátema, o amaldiçoado. Paulo nos orienta a recusar ensinos falsos. Paulo nos orienta a recusar todo tipo de evangelho que tira o homem do foco da cruz, que tira o homem do foco dos céus. Olha, venha participar de uma campanha durante 7 dias que você vai ganhar uma casa nova. Não é o propósito do Evangelho. Venha participar de uma campanha aqui durante 15 dias que você vai trazer o seu esposo de volta. Não é o propósito do Evangelho. Venha participar dessa campanha aqui assim que vai te acontecer isso. Não é o propósito do Evangelho. A proposta do Evangelho é tirar o homem miserável do pecado e trazer a Cristo. E quando isso acontecer, quando esse homem miserável sair do pecado e vir a ter Cristo, ele vai amar sua esposa, ele vai dar valor ao seu trabalho, ele vai ser bem empregado, ele vai ser bem remunerado, ele vai viver uma vida de bonança diante de Deus. Porque a Bíblia fala que não é riqueza que nos traz felicidade, mas é a paz que excede todo o entendimento que estará em nosso coração. Então Paulo nos orienta a recusar ensinos falsos, ensinos que não coadunam com a Bíblia. O Evangelho de Cristo já nos foi anunciado e na cruz Cristo selou o nosso destino. Na cruz Cristo já selou o nosso destino e o nosso destino é o céu. O nosso destino é o céu. Aqui estamos caminhando em meio a tempestades,
em meio a amarguras, em meio a coronavírus, em meio a um monte de coisas que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego, que tira a nossa razão, é doença, é próstata, é coração, é um monte de coisa que tira a nossa paz, é os cabelos que caem, mas no Senhor Jesus nós temos a esperança de um dia estar com Ele no reino dos céus. Irmãos, nós teremos aflições nesse mundo. Foi isso que Jesus quis dizer para os discípulos lá, aquele primeiro texto que eu li aqui. Mateus capítulo 10, versículo 16. Assim, ó, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Em seguida ele vai dizer assim, ó, no mundo tereis aflições. Palavra de Jesus. Então essa palavra não foi só para os discípulos, mas foi para mim, foi para você, foi para nós, cristãos do século 21, teremos aflições. Tem alguém aqui que não passa por aflição hoje? Acho que só a Cruzinha, né, que não passa. E a Laura e a Isabela. Mas aí estão tranquilos, né? Estão bem tranquilos. Mas no mundo tereis aflições. E logo elas passarão também, tá? Porque elas vão crescer e vão estar nesse mundo também. Eu vejo que a minha netinha agora, já com 8 anos, na hora que ela para assim e fala, eu não acredito numa coisa dessa. Ela está começando a sentir o que é aflição. Já não faz o que ela quer, ela fica chateada, fica brava, né? Terceira lição que deve nortear as nossas vidas como cristãos é firmar nossos agradecimentos somente a Deus. Ah, como o povo tem sido leviano, como o mundo tem sido leviano. As pessoas têm Deus como o Senhor de suas vidas, mas quando aparece aí um guru famoso, com seus livros de autoajuda, com efeitos especiais, eles correm, abraçam isso e fica pedindo que aquilo aconteça com eles. Eu lembro quando lançaram aquele filme, o livro A Cabana, eu li o livro, uma ficção, né, depois o próprio autor disse que não teve sonho nenhum, que foi só coisa da cabeça dele mesmo. As pessoas queriam que tudo aquilo acontecia com eles também, ter um contato direto com Cristo, com Deus, falar com Deus pessoalmente, né? Mas não é assim, irmãos. A Bíblia diz que não é assim. Firmar nossos agradecimentos somente a Deus. Versículo 10 diz assim, ó, Paulo diz assim, ó, por que persuada agora os homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Porque se eu tivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo, ele se posiciona. Paulo diz, olha, eu não estou aqui preocupado em agradar as pessoas. Eu não estou preocupado em agradar homens, mas eu estou preocupado em me colocar diante de Cristo como servo de Cristo. Por isso eu me intitulo como servo de Deus, como escravo de Deus. Vejam que nesses versos de destaque, Paulo faz 2 perguntas e uma afirmação. Ele diz, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. Por acaso eu procuro agradar a homens? Não. E por último ele faz uma afirmação, se eu ainda estivesse agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Em algumas traduções, escravo de Cristo. Em Atos dos Apóstolos vem uma postura digna de um cristão. Quando os mesmos estavam pregando ali em Jerusalém, foram levados diante das autoridades para serem exportados por estarem pregando o Evangelho, e quando interrogados e exortados para que não continuassem pregando o Evangelho, lá em Atos capítulo 29, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, Paulo vai dizer uma coisa muito importante. Paulo diz assim, ó, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Essa é a postura de Paulo. Isso é algo que deve estar conosco, meus irmãos. Eu devo agradar a Deus. Eu devo estar preocupado com aquele que pode tirar a minha vida e ainda me conduzir ao inferno. Esse eu preciso estar em conexão, agradá-lo, porque Ele é Deus. Eu quero aplicar para os irmãos a seguinte pergunta: quem você tem agradado? Deus ou aos homens? Qual o propósito de sua vida
diante do reino. O que você tem feito, meus irmãos? Você tem vindo à igreja porque você gosta do ambiente? Agora eu vou na Livieira porque lá tem bastante cadeira, tem umas cadeiras bonitas, almofadadas, olha, tá show de bola lá. É por isso, está vindo pelo propósito errado. Nós temos que vir à igreja para adorar ao Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse mesmo salmista diz assim, ó, o pardal encontrou casa, mas eu encontrei o quê? Eu encontrei o Senhor. Eu encontrei os teus braços. Então, meus irmãos, precisamos estar com as nossas vidas conectadas diante do Senhor. Eu poderia ficar aqui falando a noite toda nesse texto, mas o tempo urge, eu sei que não podemos ficar. Então eu concluo essa palavra dizendo que firmar nossa fé em Deus, firmar nossos ouvidos em sua doce voz, firmar nossa devoção somente a Ele, são 3 fatores importantes que norteiam a nossa vida como cristão. E quando você olhar para a sua vida, como se você chegasse diante de um espelho e olhasse para você, e você perceber que esses 3 fatores, ou esses 3 indicativos, fazem parte da sua vida. Bom, desde que eu me entendo como cristão, a minha fé tem sido depositada só em Deus, e eu tenho consciência que não existe outro Deus diante de mim. É a Deus que eu adoro, é Deus que eu busco, é Deus que eu clamo quando eu tenho as minhas necessidades. É com Deus que eu falo quando eu passo por amarguras. É com Deus que eu falo quando eu estou passando por uma dificuldade, seja ela qual for, seja ela no grau que for. É Deus que eu falo. Segundo, se você, nesse autoanálise, como se estivesse diante de um espelho, você entender que os seus ouvidos têm atinado para ouvir a voz de Deus, e tem entendido que as coisas que você faz têm sido pautadas em cima daquilo que você tem aprendido no Evangelho de Cristo, amém. E se você entende nessa autoanálise, meu irmão, que a sua devoção, que dioturnamente você tem adorado a Deus, você tem buscado a Deus, você busca, você adora, você lê, você ora, você fala, chega final de semana, você não vê a hora de vir para a igreja, de poder querer abraçar os irmãos, agora não pode, mas nem está perto, dá um olá, agora não pode abraçar, mas pode dar um soquinho assim, ó. Que bom, né? Pode dar um soquinho. Nunca o soquinho foi tão prestigiado como é hoje, mas é privilégio poder estar perto dos irmãos, poder estar como igreja reunidos. Então, quando esses 3 fatores, quando eu olhar diante do espelho como uma análise, e eu perceber que esses 3 fatores fazem parte da minha vida, poderemos então dizer como o apóstolo Paulo: eu me orgulho em dizer que sou servo de Cristo. Eu me orgulho em dizer que sou escravo de Cristo. As algemas que hoje carrego são algemas que me trazem alegria diante do Criador, diante de Deus. Meus irmãos queridos, que Deus possa nos abençoar. E que esse Evangelho que salva possa estar vivo em sua vida. E que através dos seus atos e das suas atitudes, você possa estar anunciando esse Evangelho, para que esta palavra revelada nunca deve ser comparada com o Evangelho que Cristo, que abomina o pecado, mas que ama o pecador. Que Deus nos abençoe.